um mistério que paira sobre nós, algo que transcende o visível e nos leva a questionar o inquestionável. Acima de nossas cabeças, um véu azul esconde segredos que fariam os céus tremerem. Estou falando sobre os 3 céus, um enigma que desafia nossa compreensão e nos faz olhar para o infinito com olhos ávidos por respostas. Em um dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, Satanás também compareceu entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens, Satanás?" E ele respondeu: "Tenho percorrido a terra e passeado por ela." A Bíblia é verdadeiramente fascinante quando nos aprofundamos em seu estudo. Quando olhamos para o texto de Jó 1:6-7, observamos 2 pontos intrigantes. O primeiro foi essa reunião com os filhos de Deus, e a segunda, porque Satanás estava entre eles, representando a terra. Mas onde ocorreu esse encontro? A Bíblia descreve que existem 3 céus, ou 3 níveis do céu. Quando falamos de céu, imediatamente minha mente é levada ao primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Vamos lê-lo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus aqui no hebraico é samaim, é um substantivo para descrever a morada de Deus e seus anjos. Faz referência ao céu acima da terra. Então vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre os 3 céus. Já no texto de Gênesis 1:6-8, vemos a formação do primeiro céu. E disse Deus: "Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas." Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: "Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não fazem, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundar, e a fazer brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que vem." Todos esses textos fazem referência ao primeiro céu, o que vemos, aonde voam os passarinhos e os aviões, aonde estão as nuvens, e aonde vemos o arco-íris. A Bíblia traz também uma segunda referência ao céu. O segundo céu. Ele se estende além das nuvens, onde as estrelas cintilam em um balé cósmico. É o espaço sideral, o domínio das constelações e galáxias. Astronautas ousam explorá-lo, sondas espaciais viajam por suas vastidões, e cientistas sonham com civilizações extraterrestres. Mas ainda assim, é apenas uma parte do todo. O que aguarda além dessas estrelas distantes? O que espreita nas sombras interestelares? O Salmo 19:1-6 exalta a glória de Deus através da vastidão do céu, declarando que os céus proclamam a sua majestade e obra. Terceiro céu. Aqui, a curiosidade se transforma em reverência. O terceiro céu é o paraíso, o domínio espiritual. Paulo, o apóstolo, foi arrebatado até lá, e suas palavras ecoam através dos séculos. Ele ouviu palavras inefáveis, coisas impronunciáveis que a mente humana não pode compreender plenamente. É o lugar onde Deus habita, onde ele se assenta em seu trono e governa o universo. Descrito como o paraíso por Paulo em 2 Coríntios 12:2-4, este céu transcende o universo físico e representa a morada eterna de Deus, dos anjos e dos seres celestiais. É um lugar de santidade, paz e glória inimagináveis, inacessível aos olhos humanos em sua forma mortal. O terceiro céu é tão elevado que nossos pensamentos tropeçam ao tentar alcançá-lo. É o ápice da existência, o ponto onde o finito toca o infinito. 1 Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Ao olhar para isso tudo, chegamos à conclusão de que existem 3 céus. O firmamento, o astral e o terceiro aonde é a morada de Deus. Vamos agora voltar ao texto inicial de Jó 1:6-7. Antes de continuar, preste atenção nesse recado que pode fazer muita diferença na sua vida. Você quer saber o segredo bíblico para prosperar na sua vida financeira e pessoal? Você quer aprender como aplicar os princípios da fé e da fortuna na sua realidade? Então você precisa conhecer o livro Fé e Fortuna.
O segredo do livro mais poderoso do mundo. Neste livro, eu vou te ensinar como usar a sabedoria milenar da Bíblia para transformar a sua vida e alcançar os seus sonhos. Você vai descobrir como a fé pode mover montanhas e como a fortuna pode ser atraída para você. O link está na descrição do vídeo. Aproveite as poucas vagas no valor promocional e já garanta o livro que te fará alcançar o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Em um dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, Satanás também compareceu entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens, Satanás?" E ele respondeu: "Tenho percorrido a terra e passeado por ela." Chegamos a concluir que possivelmente essa reunião aconteceu no terceiro céu, aonde é a morada de Deus, aonde fica o seu trono. Mas ainda uma pergunta permeia minha mente: por que Satanás estava lá nos representando? Quem deveria ser nosso representante? Vamos ao texto de Lucas 3:38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Ao ler este texto, entendemos que quem deveria ser nosso representante era Adão. Mas por que Adão? Vamos ao texto de Gênesis 1:26. Também disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Aqui observamos que na criação do homem Deus deu a ele todo o domínio deste mundo. Mas por que então que Adão não estava neste encontro? Vamos agora ao texto de 2 Pedro 2:19 e começaremos a formular uma resposta para essa pergunta. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando Adão e Eva foram enganados por Satanás e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles caíram em pecado e com a entrada do pecado neste mundo, agora a autoridade de Adão sobre este mundo passa a ser de Satanás. Olha que situação terrível em que vivemos agora, tendo Satanás como nosso representante. O que ele trouxe para a raça humana: destruição, sofrimento, angústia, dor, doenças e muitas outras coisas terríveis. Essa autoridade que foi entregue a Satanás é confirmada no texto de Lucas 4:5-6. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: "Dar-te-ei toda esta autoridade, e a destes reinos de glória, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser." Amigos, quero fazer uma pergunta para vocês hoje. A quem hoje você tem entregue a sua autoridade mundial? Quem hoje está no comando da sua vida e a quem você tem servido? Deixe sua resposta nos comentários para eu acompanhar. Hoje temos dois caminhos a seguir. Um nos leva à salvação e outro à perdição. Existem apenas dois senhores para seguir: Deus ou Satanás. Hoje é o momento de decidir a quem serviremos. A Bíblia é tão fantástica. Temos um Deus que nos ama com um amor que não podemos explicar, que morreu na cruz por cada um de nós. O texto de Mateus 1:23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Agora a autoridade que era de Satanás deste mundo passa a ser de Jesus Cristo. O livro História da Redenção traz um breve relato de como a divindade elaborou esse plano, e quero ler com vocês. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido, que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não teria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo eu ouvi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: "Ele está em conversa íntima com o Pai." A ansiedade dos anjos parecia ser intensa, enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em volta do Pai. Na terceira vez, ele veio de seu Pai e pôde ser visto. Seu semblante era calmo.
livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem ser expressos em palavras. Fez então saber ao exército angelical que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai, e oferecera-se para dar sua vida como resgate, e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como o Filho de Deus. Quase todos o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados, e que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens, e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar, ímpios homens a infligir, que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e ascenderia a seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida, realmente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles. E seriam testemunhas de sua humilhação e grandes sofrimentos, e ao testemunharem seus sofrimentos e o ódio dos homens para com ele, agitar-se-iam pelas mais profundas emoções, e pelo seu amor para com ele desejariam livrá-lo, libertá-lo de seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem e que desempenhariam uma parte em sua ressurreição, que o plano da salvação estava ideado, e seu Pai aceitaria esse plano. Com santa tristeza Jesus consolou e animou os anjos, e os informou de que dali em diante, aqueles que ele remisse estariam com ele, e com ele sempre morariam, e que pela sua morte resgataria a muitos, e destruiria aquele que tinha o poder da morte. E seu Pai lhe daria o reino, e a grandeza do reino sob todo o céu, e ele o possuiria para todo o sempre. Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbarem o céu, ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que seu Pai aceitara, e se regozijassem de que o homem decaído de novo pudesse ser exaltado mediante a sua morte, a fim de obter o favor de Deus e gozar o céu. Então a alegria, inexprimível alegria, encheu os céus, e a hoste celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que o tinham feito antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus, entregando o seu muito amado para morrer por uma raça de rebeldes. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus, por consentir ele em deixar o seio e optar por uma vida de sofrimento e angústia, e morrer uma morte ignominiosa a fim de dar sua vida por outros. Agora imagine-se olhando para o céu noturno. As estrelas piscam, as constelações formam padrões antigos, e você sente uma conexão com algo maior. Talvez, apenas talvez, o mistério dos três céus esteja mais próximo do que imaginamos. E assim, com olhos curiosos e corações abertos, continuamos a buscar o desconhecido,
esperando desvendar os segredos que se escondem além das estrelas e nuvens. Compartilhe o vídeo com os seus amigos para essa mensagem alcançar mais gentes. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo.